Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e esse é um podcast para falar de um assunto que muitas pessoas estudam, veem na época da faculdade, mas na prática você pouco vê. E a gente vai explorar aqui hoje com um especialista a respeito de solo, cimento, autoconstrução. O assunto de hoje é tijolo ecológico. Eu acho que você já ouviu falar a respeito disso alguma vez na vida. Para isso, eu trouxe aqui o Mike Casagrande, que é meu convidado. Ele é arquiteto há 14 anos, tem uma empresa chamada Solo Cimento Alvenaria Sustentável há 12 anos e ele é lá de Pato Branco, de Paraná. É isso aí. Obrigado, Mike, por vir. Bom dia, Hugo. Agradeço a gentileza do seu convite. Sim, da cidade de Pato Branco, no Paraná, aí. E estamos aí há 12 anos trabalhando e se dedicando nesse sistema construtivo. E agradeço a ti a oportunidade de estar difundindo esse conhecimento e esse sistema construtivo aí no seu podcast. Legal. Mike, a gente fala aqui de solo cimento, tijolo ecológico, é a mesma coisa? Sim, Hugo. O termo mais difundido no Brasil hoje, ele é o tijolo ecológico. Por que tijolo ecológico, Hugo? Porque ele é um tijolo feito de terra misturada com cimento. E ele não vai queimado, não é queimado como o tijolo cerâmico tradicional, ele não depende da queima. Ele é um tijolo que ele é feito um traço, ele ocorre uma mistura, ele é prensado, ele é curado à sombra, igual acontece com os blocos de concreto. Legal. E o que é a autoconstrução? Hugo, a autoconstrução, ela é meio enraizada no brasileiro. O brasileiro, quando nasce, já vem com aquele negócio assim, olha, eu quero ter a minha casa própria, né? Uhum. Quero construir a minha casa. A autoconstrução é o quê? É uma alternativa para o pessoal que não consegue viabilizar financeiramente para arcar totalmente com o custo dessa obra, ele passa a conhecer métodos construtivos, aprender sobre eles para construir a sua própria casa. E a autoconstrução, a parte da arquitetura, que o que é arquitetura? É o estudo do ser humano no seu habitat. E aí você começa a analisar toda a conjuntura da moradia, e no Brasil isso é muito enraizado, muito, a taxa de autoconstrução no Brasil, segundo uma estimativa do CAL, ela é mais de 85%. Calcula, Hugo, tudo que nós temos de obra regularizada no Brasil, com base no estudo do Conselho de Arquitetura alguns anos atrás, informava que apenas 15% são as obras regularizadas. O restante é tudo autoconstrução. A pessoa constrói para ela morar. Entendi. Então, quando a gente vai nos bairros por aí, onde tem muitas casas não regularizadas, grande parte dessas casas foram as próprias pessoas que construíram. E assim, daí dentro desse índice, se eu, por exemplo, vou construir a minha própria casa, mas contrato um pedreiro, ele se caracteriza como autoconstrução? A autoconstrução ela tem diversas fases e etapas. Ela pode caracterizar a autoconstrução quase sempre, ela se caracteriza no uso da própria mão de obra da pessoa que vai morar lá. Então pode ter autoconstrução que o pessoal tem uma informação, tem um conhecimento um pouco melhor, às vezes ele até contrata um profissional, que é o indicado, né, Hugo, para auxiliar nesse processo. Uhum. E pode ter autoconstrução regularizada? Sim, pode. Mas a grande maioria a nível de Brasil é aquela autoconstrução, infelizmente, ainda irregular, no conhecimento empírico. E a ideia do tijolo de solo-cimento, que é o solo-cimento é o nome científico do tijolo ecológico, é dar uma possibilidade para essas pessoas de ter a sua própria casa, mas com conhecimento científico ali aplicado. Então, o nosso trabalho visa isso, difundir as técnicas e o bom conhecimento científico para melhorar a qualidade dessas obras a nível de Brasil. Legal. É porque a grande maioria das pessoas, elas constroem a própria casa na alvenaria convencional, né? Correto, exatamente. E muitas vezes utiliza do tijolo de vedação, o tijolo comum como um elemento estrutural, Uhum. que é o que muitas vezes, infelizmente, vira matéria jornalística aí, de obras colapsando, esse tipo de situação. Nossa, mas eu fiquei impressionado com esse dado que você me passou de 85% aí. É muita coisa, imaginava que fosse bem menos. É muita coisa. E o Conselho de Arquitetura bate muito em cima desses números, para justamente demonstrar a vasta abertura que tem o campo profissional para os engenheiros e para os arquitetos. O que precisa nesse meio de campo? Os conselhos, tanto o CREA como o CAL, difundir, né,
a importância de você ter um profissional e de quebrar aquela crença que contratar engenheiro, arquiteto é só para alto poder aquisitivo. Não é isso. Então a gente bate muito nessa tecla de quebrar, de desmistificar isso, que independente do porte da construção, engenheiro e arquiteto não é luxo. É o que vai dar qualidade, o que vai dar segurança para uma obra. Isso na autoconstrução é muito importante. Entendi. Tem que dar uma olhada também para ver se essa questão de esse índice ser tão alto, talvez um pouco pela renda também, né? Porque eu imagino que você contratar um engenheiro e um arquiteto, para muitas pessoas, acaba ficando um pouco mais caro quando a obra é muito simples. Quando a gente fala de uma obra de condomínio, que já tem um nível de complexidade um pouquinho maior, para mim faz todo sentido. A minha cabeça, ela pensava muito assim antes. Eu falava assim, poxa, todo mundo que vai fazer uma construção precisa de um engenheiro e de um arquiteto, né? Só que a conta nunca vai fechar dessa forma. As pessoas não têm condição, a grande maioria. O cara vai fazer ali 2 cômodos, um banheiro, alguma coisa assim, para morar, né? Porque é a condição que ele tem. Vai ser difícil, de fato, ele contratar um engenheiro e um arquiteto. E, no final das contas, é a grande maioria, né? É que às vezes a gente está inserido no meio e não olha para essa turma. Então, assim, hoje eu tenho essa perspectiva de que tem uma grande parte do mercado que, infelizmente, não consegue contratar, né? Então, talvez seja um dos motivos do índice da autoconstrução ser tão alto. E aí é legal, porque você vem com uma ideia para deixar isso melhor, né? Então, se o cara quer construir a própria casa, pô, bacana, eu vou te ensinar uma maneira, então, de você fazer uma bela de uma construção com um tijolo ecológico, por exemplo. Então, por que o tijolo ecológico ele é tão agradável, ele é tão propício para a autoconstrução? Hugo, dentro da tua fala é muito importante a gente colocar o quê? Que a autoconstrução, a gente está, grande maioria, então nós estamos falando a nível macro, a nível Brasil, nós estamos falando de pequenas casas, 30, 35, 40, 50 metros quadrados estourando, é o maior índice da autoconstrução. Porém, com a difusão das redes sociais aí, o pessoal ir para as redes, assistir vídeo, aprender como faz, muita gente quer colocar a mão na massa. E esse pessoal aprende e a gente tem visto aumentar o porte das obras de autoconstrução. Isso é muito recorrente com o tijolo de solo cimento. Mas por que o tijolo de solo cimento? Te mostrar aqui, te exemplificar aqui, eu trouxe umas miniaturas, tá? Certo. O que acontece com o tijolo de solo cimento? O tijolo de solo cimento, ele tem um encaixe macho, encaixe fêmea, e ele opera algo exatamente como um Lego. Você começa a colocar a primeira fiada assentado e você vai reassentando os tijolos que eles vão encaixando. Minhas miniaturas aqui, elas são pedagógicas, né? Então não é um tijolo perfeito, como, por exemplo, esse tijolo aqui, né? Então você tem um tijolo perfeito aqui, você tem os encaixes em cima e a parte inferior dele é os encaixes embaixo. Tá. Então ele vai se encaixando exatamente como acontece com um Lego, e aí a facilidade de construção, é isso que difere do tijolo convencional. Você não precisa bater massa, é mais fácil de você acertar um prumo, acertar um nível. Essa é a facilidade de você estar edificando, de você estar encaixando o tijolo dessa maneira, igual o brinquedo Lego, né? E essa cola entre uma peça e outra, ela é feita, como você falou, não tem massa, né? Ela é uma cola, como que é? Normalmente, o que se utiliza mais no Brasil hoje é a argamassa polimérica. Certo. Porque a argamassa polimérica você faz uma junta bem fininha. Então imagina o seguinte, o custo de redução disso cai lá embaixo. Ah, tá. A junta você coloca na lateral como no tijolo comum ou aqui no... Não. Você aplica ela, o tijolo tá de pé dessa maneira aqui, você vai encaixar ele, você faz 2 cordões na vertical. É o que manda a boa prática hoje da norma de alvenaria estrutural, né? Se tratando empírico. Mas aí o que acontece é o seguinte, hoje, Hugo, a gente já tem desenvolvido uma cola específica pro tijolo de solo cimento, que ela é uma cola acrílica que ela faz uma junta praticamente seca. Então, quando você trabalha com o tijolo de solo cimento, você faz a fundação, é uma fundação convencional, como uma casa qualquer. O importante do profissional é que, por mais que você vai ter uma economia grande na autoconstrução, normalmente quem onera mais? A mão de obra ou o engenheiro arquiteto? Normalmente a mão de obra. Claro. E é aí que entra a economia.
porque a pessoa faz a sua autoconstrução justamente para economizar esse valor de mão de obra e o sistema construtivo ele economiza. Economiza em aço, economiza em caixaria, economiza... a grande maioria das obras de solo cimento, Hugo, elas são aparentes, não tem reboco, então o pessoal impermeabiliza, faz o rejunte, gosta dessa pegada do tijolo aparente. E aí o pessoal vai aprendendo e vai fazendo, porque é muito tranquilo. Depois que você assenta a primeira fiada, você utiliza ele na massa convencional, na argamassa, e depois dali, ou na argamassa polimérica, ou na cola acrílica, né? Que o pessoal chama da supercola no setor, né? Qual que é o tipo de obra que mais se adequa ao solo cimento? Normalmente são obras residenciais, de 1 a 2 pavimentos. É o que a gente tem mais visto no Brasil nos últimos 10 anos aí. E o que acontece? A autoconstrução, ela veio lá na década de 90. Tem um senhor chamado Francisco Aguilar, que ele é muito conhecido no setor, e ele montou mutirões com a Caixa Econômica para fazer essas casas. Foi lá na década de 90 que começou essa pegada da autoconstrução com tijolo de solo cimento. E a facilidade de você montar, o pessoal utiliza isso e aprende muito facilmente. Para tu ter uma ideia, Hugo, infelizmente já é falecida, mas eu tive uma cliente minha, com 78 anos, ela e o filho dela construíram a casa deles. Tá brincando. Tô lhe contando, um sobradinho com 2 pavimentos, ela ia ajudando, auxiliando, enquanto não precisava altura, ela ajudava a sentar tijolo. Brincando de Lego com o filho. Brincando de Lego. A gente fala, né, claro que a gente precisa ter uma seriedade, né, pra questão de segurança de obra, mas é muito fácil, é muito tranquilo. Então, para você ter o pessoal jovem, tem família, coloca filho, vai final de semana construir, tempo livre, cheguei do trabalho 6 horas, às vezes o sol vai até 8 horas, conforme a região no Brasil aí, vamos trabalhar e vai fazendo. Hugo, 60 dias está com a casa construída, brincando. Não. Essa é a pegada do solo cimento, né? Por isso que ele difunde tanto, né? É o que a gente fala que é o queridinho da autoconstrução. Entendi. Legal. Bom, assim, a gente também tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala que as pessoas podem ir lá construir a própria casa, mesmo que sejam obras mais simples, né? Até você falou em sobrado, que já começa a ficar um pouco mais complexo do ponto de vista estrutural. Eu até falei no começo aqui sobre a questão das pessoas, às vezes, não terem condição de contratar engenheiro arquiteto, mas um cuidado eles devem ter, né? Quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter antes de sair comprando aí o tijolo ecológico e sair fazendo a própria casa? Hugo, a maioria das patologias, elas estão ligadas à fundação. A grande maioria, eu te digo assim, 60% das patologias que acontecem no sistema construtivo de solo cimento, do tijolo ecológico, é em função da fundação. Então, o que a gente sempre orienta? Ter um cuidado com a questão da fundação, porque você tem 2 possibilidades. Ou você superdimensiona a fundação, ou você faz uma fundação subdimensionada, que daí o que vai acontecer? Vai dar rachadura, problemas convencionais de qualquer obra que não tem uma fundação bem adequada. Analise o solo. Se você não tem condição de contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, se informe, converse com construtores aí da sua cidade, como é que funciona o solo aqui é estaqueado, aqui tem que fazer viga baldrame, posso fazer radier. Radier é muito utilizado no solo cimento, Hugo, porque você faz o radier, aí você já está com o piso pronto. Então, mata 2 etapas de uma vez só, né? O piso e a fundação. Mas não é todo solo que adequa para utilizar o radier. Então, existem casos que você precisa fazer umas sapatas, tem casos que você precisa fazer estaca. Então, procurar uma orientação em relação à fundação, isso é fundamental. Tá. E assim, a gente está falando de autoconstrução, mas o solo cimento, vale lembrar que ele também é muito aplicado em grandes obras. Tem obras muito lindas hoje no Brasil, de 500, 600 metros quadrados, assim, com o solo cimento. Então, tem um caso de um cliente nosso, uma obra que era para em torno aí de 1,5 milhão, 1,8 milhão, ela vai ficar estourando 1 milhão, 1 milhão e 200, para ter uma noção do nível de economia que o sistema acontece. Porém, o que é sempre importante, Hugo, é determinar primeiro o sistema construtivo, né? Não estou falando em todo o sistema de autoconstrução, porque acontece muito no solo cimento, Hugo, de definir um projetinho para depois pensar no
no sistema construtivo. E muitas vezes o pessoal conhece o tijolo de solo-cimento depois que já está com a ideia na cabeça. Uhum. E aí o que acontece é que às vezes a alvenaria estrutural, que é o solo-cimento, ele é um sistema construtivo de alvenaria estrutural, ele não se adequa para aquele projeto. E aí você tem que lançar mão de elementos de concreto armado para ajustar e adequar. Então, cuidado sempre o quê? Definir o projeto de acordo com o sistema construtivo, definir o projeto de acordo com o que o solo-cimento precisa e com muito cuidado, principalmente com a fundação. Tá. Acho que são os cuidados que eu até indicaria para as pessoas, mesmo nas obras de alvenaria de vedação, que o pessoal sempre faz. Quando eu disse lá atrás do engenheiro e do arquiteto, eu não quis dizer do engenheiro e do arquiteto que acompanha a construção. Eu quis dizer do engenheiro e do arquiteto. Na verdade, eu quis dizer do engenheiro e do arquiteto que acompanha a construção. Porque o engenheiro e o arquiteto que fazem o projeto, eu acho que isso é indispensável. Assim, para mim é um investimento primordial que a pessoa tem que fazer, né? Se ela vai fazer uma casa, ela tem que ter um projeto, até para poder depois legalizar a sua construção. Do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da estrutura, ela tem que saber o que ela está fazendo, né? Então, por mais que não seja ali uma construtora, um engenheiro que vai construir aquela casa simples, a pessoa precisa saber qual que é a fundação, precisa fazer uma sondagem. Então, eu acho que as mesmas recomendações que servem lá pro cara de alto padrão, serve pro cara de baixo padrão nesse quesito projetos, né? Bom, mas para entender um pouquinho assim do processo dos tijolos, né? Porque assim, eu vou em várias lojas de materiais de construção e não vejo lá um estoque de tijolo de solo-cimento para comprar, né? Talvez porque não tenha saída ou porque o processo não é por aí. Não é direto nas lojas que se compra tijolo de ecológico, a pessoa mesmo faz o próprio, compra uma forma e fabrica. Como é que funciona? Hugo, é muito importante isso, porque o que acontece? Como que nasce uma obra com tijolo de solo-cimento? No projeto de modulação que a gente chama. Então, o que acontece? Por mais que seja autoconstrução, por mais que o recurso seja pequeno, você ter um acompanhamento mínimo para sua obra é importante. E muitas indústrias têm um parceiro, um arquiteto, um engenheiro que faz isso. Por quê? Quando ele recebe a planta dele, às vezes é uma planta simples, uma folha de A4, mas vem a posição de cada tijolo. Então não é chegar lá, construir a casa, vou colocar um tijolo aqui e ali. Não, não vai dar certo. Não vai encaixar. Então precisa ter a posição correta, que isso é montado através da planta de modulação. E muitas vezes, quando ele compra o tijolo das indústrias, ele já recebe essa planta de modulação resolvida para o projeto dele. Então é assim que nasce. Agora, quanto ao tijolo, realmente, Hugo, por que não encontra-se o tijolo de solo-cimento nas lojas tradicionais de material de construção? Primeiro porque é o seguinte, o sistema de solo-cimento, ele se torna mais em conta um sistema construtivo que gera economia no todo da obra. Se comparar só o preço do tijolo cerâmico convencional com o tijolo de solo-cimento, o tijolo de solo-cimento é mais caro. Mas, porém, na conta final da obra, você vai estar economizando em ferro, em aço, em concreto, em N outros materiais. Por isso que ele se torna mais em conta. E falando de autoconstrução, no solo-cimento, no tijolo de solo-cimento, é muito comum, Hugo, as pessoas fabricarem o seu tijolo, porque sai mais em conta ainda. É possível isso? É possível, com alguns cuidados. Por quê? Existem alguns mitos no setor, Hugo, que falam que eu posso fabricar o meu tijolo com a terra aqui do meu quintal. Não, não é por aí. A gente está falando que nós estamos no Brasil, um país com uma dimensão continental, que tem uma variação de solo absurda. Então, quando eu falo que o tijolo de solo-cimento ele é uma mistura de terra com cimento, sim, mas existe um traço adequado. Esse solo ele tem uma proporção média de em torno de 70% de caracterização de areia e 30% de argila. Então, se o seu solo é muito argiloso para o solo-cimento, você não vai conseguir moldar. Então, precisa ter um estudo mínimo para saber se o solo que você vai ter, que você vai comprar aí, de caminhão, vai comprar como se compra terra para qualquer obra. Mas você tem que ver se essa terra que você consegue adquirir na tua cidade, que você consegue localizar ou mesmo tirar da sua propriedade, se ela é adequada para fazer o tijolo sim ou não. Então você precisa ter uma análise inicial. Então, para ter uma ideia, eu trouxe aqui
Esse tijolo aqui, ele é um tijolo de autoconstrução. Então, ele é utiliza equipamentos de menor porte, ele é um tijolo que pode ser fabricado com equipamentos pequenos, mas aí quando você compara ele com um tijolo que, por exemplo, esse outro aqui, ele já é de um tijolo de indústria. Então, o que acontece? Quando o pessoal vai comprar o tijolo, o pessoal vai procurar preço, mas o que ele está comprando? Então, esse é um tijolo de indústria. Então, você percebe, Hugo, que ele tem as arestas bem acabadas, você bate nele, ó, ele tem um som agudo, então você manuseia ele, ele não esfarela. Então, quando você pega um tijolo que ele é de baixa qualidade, você percebe que as arestas dele, ele não são as arestas tão perfeitas, ele já esbruga um pouquinho conforme você manuseia ele, você sente que ele solta grânulos. Então, o que acontece? Você observar e saber a qualidade do tijolo é importante, porque a autoconstrução, a gente fala de casas térreas. Então, casas térreas, você tem tipos de tijolo e resistências de tijolo. Assim como existem nos blocos de concreto, as faixas de resistência, as famílias, no tijolo de solo-cimento também. Conforme a caracterização e conforme o porte da obra, você tem um tipo de solo-cimento. Quando a gente fala de produzir o seu próprio tijolo, normalmente é um tijolo que quando a gente vai testar ele no laboratório, ele vai dar uma resistência em torno de 2 MPa. Quando eu falo de um tijolo de indústria, a gente está falando de um tijolo que ele recebe mais carga, ele tem capacidade de atender mais cargas, que o da autoconstrução muitas vezes não atende. Um tijolo de indústria, ele sobe de 6 MPa para cima. Então veja, esse tijolo aqui tem resistência 3 vezes maior do que o tijolo que normalmente é produzido para autoconstrução. Obviamente que o tijolo de maior qualidade, ele é um pouquinho mais caro se você for comprar ele. Mas posso fazer o tijolo para minha obra, para fazer uma casa, até quanto que eu posso fazer minha casa? Eu digo o seguinte, o que vai mandar nisso é o teu projetinho ali para você não fazer grandes vãos. Porque quando você faz ambientes muito grandes, que os vãos são muito grandes, dificulta a estruturação dessa casa. Tá. Então você fazendo vãos pequenos, casa tradicional, cômodos aí 3x3, 2,5x3, 3x4, aí você consegue atender bem. Quando você começa com vãos 6, 7 metros, aí dificulta para a autoconstrução. Tá. Então esse é um parâmetrozinho. Posso fazer? Posso, mas você precisa estudar, conhecer o seu solo. Eu diria assim, vai fazer sua autoconstrução? Estude 1 ano, 1 ano e meio, tem material gratuito na internet, um monte para isso. A gente está à disposição no nosso Instagram lá, no @solocimento. A gente é muito parceiro, Hugo, de auxiliar nesse processo, de dar dica, de ajudar, de orientar. E isso sem cobrar 1 centavo, Hugo. Por quê? Uma das premissas que a gente fala é de deixar um legado na vida. O meu legado, Hugo, é difundir o tijolo de solo-cimento. Legal. Boa. Eu queria também, rapidamente, exercitar com você um comparativo, porque você foi falando tudo para mim a respeito do tijolo aí, e ele faz bagunça mesmo. Exatamente. Então, o que acontece? A autoconstrução é isso aí. Você vê que é um tijolo que tem uma resistência um pouquinho menor, mas ele atende tão bem quanto. É importante o teu comentário agora aí, Hugo, para desmistificar, né? Aproveitar a audiência do teu podcast aqui para explicar isso. O que acontece? Tem um mito que o tijolo de solo-cimento é feito de terra. Quando chover, minha casa vai virar um castelo de areia. Não, gente. Esse episódio ficou no passado, na década de 90. Quando lá atrás era difícil, se conhecia pouco do sistema. Hoje a gente tem tecnologia e a gente tem estudo científico em cima desse material que ele pode ser utilizado com total segurança. Legal. Você falou a respeito de projeto pensado para o sistema, como modulação. Você falou a respeito da pessoa fazer a própria obra. Você falou, inclusive, da pessoa ter a possibilidade de fabricar o próprio tijolo, né? E quando você foi falando tudo isso, me lembrou das empresas que são pequenas e fabricam os próprios blocos para alvenaria estrutural. Me lembrou dos projetos de alvenaria estrutural, né? E isso você mesmo disse que é uma alvenaria estrutural. Então, qual que é a grande diferença? Claro, não falando do material, né? A grande diferença entre o método construtivo, seja a mão de obra, seja o projeto,
de uma obra de alvenaria estrutural. E quando eu falo alvenaria, estou falando de bloco de cerâmico estrutural ou bloco de concreto estrutural, para uma alvenaria estrutural com o tijolo ecológico. Qual que é as grandes diferenças? Hugo, o que acontece é o seguinte, é importante frisar o seguinte, quando a gente fala de alvenaria estrutural de tijolo de solo cimento, é porque o quê? A aplicação hoje no Brasil, ela é disparado utilizada como elemento estrutural, mas vale a pena frisar, nós estamos aqui em maio de 2023 para ficar registrado no teu podcast para depois não dar burburinho por aí. Hoje, a norma do tijolo de solo cimento, ela é de vedação. Uhum. A gente está desenvolvendo e eu faço parte da comissão que trabalha na norma de alvenaria estrutural. Então tem que deixar essa informação clara. Uhum. Primeiro ponto é esse, tá? Então o que acontece? As obras de solo cimento, elas não são grandes obras. Uhum. Então, por exemplo, o bloco de estrutural, bloco cerâmico, bloco de concreto, a gente vê torres de 20, 25, 28 pavimentos. Vai fazer isso com solo cimento? Não, não vai. O solo cimento, eu falo o seguinte, ele é para obras aí, casas térreas, casas sobrados, até 4 pavimentos dá para atender muito bem com o solo cimento. Por quê? Como a gente ainda está em fase de estudos, existem estudos, ensaios laboratoriais sendo feitos para o solo cimento, a gente tem um respaldo a mais por essa razão. Tá. Mas se tratando de obra e execução, os mesmos cuidados hoje que você tem na alvenaria estrutural são as boas práticas para o uso do tijolo de solo cimento. Então, o que eu oriento sempre? Vai construir com solo cimento, existem muitas práticas que vêm lá do conhecimento empírico, e o tijolo de solo cimento ele foi difundido no Brasil no conhecimento empírico. Então, o que acontece? O que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento que, eu aprendi, eu ensino para você, que ensina para o João, que ensina para o Pedro, e isso vai se esparramando. Uhum. Mas é aquele conhecimento de chão de obra, não tem um conhecimento científico por trás disso. E há alguns anos eu venho batendo muito no conhecimento científico, para que o quê? Combater as más práticas do sistema. Então, qual que é a orientação que a gente dá para todo mundo, para os profissionais, assim como você está conhecendo hoje esse sistema construtivo? É muito comum a gente orientar engenheiros e orientar arquitetos e profissionais que querem trabalhar com esse sistema. O que a gente fala? Adota as boas práticas da NBR na alvenaria estrutural. Uhum. E adapta para o sistema construtivo. Porém, hoje, por exemplo, o que mais pega na obra? Quando você fala de alvenaria estrutural, você está falando de assentamento de bloco, ou seja, cerâmico, seja de concreto, com uma massa ali de 1 centímetro de espessura. É isso que tem na norma hoje. Uma das maiores diferenças hoje no tijolo de solo cimento é isso. Porque hoje a gente trabalha com o tijolo de solo cimento praticamente com junta seca. Essa é uma grande diferença entre os tipos de tijolo. Mas porque tijolo eu chamo de tijolo e não bloco. Por norma, ele se torna bloco quando tem o componente, ele tem 11 centímetros e meio para mais, ele é bloco. 11 centímetros e meio para baixo, ele é tijolo. Então, tijolo de solo cimento hoje, eles são 2 dimensões praticamente as mais utilizadas no Brasil. É 12,5 de largura, 25 por 7 de altura. Ou 15, 30 por 7 de altura. Então, ele é um tijolo. Então, a principal diferença hoje na obra é essa. O fato de você não precisar fazer aquele 1 centímetro tradicional de massa. Então, o tijolo de solo cimento você não vai virar massa na obra, não vai comprar massa da concreteira, massa pronta, né, argamassa pronta. Você vai utilizar a junta fina, ou a argamassa polimérica, ou a supercola. Uhum. E quando a gente fala de conhecimento empírico, a gente está falando em alvenaria de vedação, e você falou do dispensa o uso de formas e tal. O que o pessoal na prática acaba fazendo para dispensar as formas? Porque se a gente entender então o que seria uma alvenaria de vedação, a gente ainda teria que ter os pilares, né? O que o pessoal faz com o pilar? Correto, exatamente esse é o ponto. Então, a dificuldade hoje do solo cimento é essa. Se você for bater 100% norma, você tem que fazer o pilar e fazer o dimensionamento como concreto armado. Uhum. Então, a gente já não está mais falando da autoconstrução, né? Que você pega a autoconstrução, independente do sistema construtivo, quase sempre usa-se tijolo para elemento estrutural, mesmo sendo ele para uso de vedação. No conhecimento empírico, não tem essa diferenciação.
Quando a gente está tratando de aplicação de norma correta, se for fazer um dimensionamento correto hoje do que manda as NBRs, que a NBR tem força de lei, você teria que utilizar o solo cimento com o dimensionamento do concreto armado. Ressalva aqui, estamos em maio de 2023, que eu quero acreditar que em breve a gente tem a nossa norma publicada aí com algum tempo. Mas, porém, o que acontece? Hoje utiliza-se dos graus. Então, os furos aqui que o pessoal tem no tijolo, o pessoal, a cada 1 metro, essa é a média que o pessoal faz nas obras, coloca um ferro e concreta um grau. Então, um canto onde você teria um ângulo de 90 graus, que você colocaria um pilar armado ali, você tem 3 ferros fazendo um L ali e concreta esse elemento para se estruturar, né? Entendi. Dessa maneira. Isso é empírico, né? Se a fundo arrisca, sim. Ou ainda está no empírico. Por quê? Porque hoje a gente não tem a norma de uso estrutural do tijolo de solo cimento. Entendi. Mas eu entendo você, porque se funciona empiricamente, deve-se fazer um trabalho científico para que haja uma liberação científica disso também e tenha uma norma, né, porque está funcionando, né? Eu acho que primeiro a gente precisa aprovar, né? E depois eles precisam assinar e fazer uma norma para a gente. Mas legal o percurso que você está correndo aí, eu acho que é o caminho, e assim que tiver uma norma, eu imagino que as coisas vão mudar muito para o setor do solo cimento, né? Sim, com certeza, Hugo. Então, o que acontece? Essa questão teoria-prática, ela é bem... Tem que ter o equilíbrio. Eu sou pelo equilíbrio das situações. Então, o que acontece? Muitas vezes você vê a teoria e você tem que ir lá colocar ela na prática para você entender o que está acontecendo. E às vezes você tem que pegar a prática e trazer um pouquinho para dentro da teoria para explanar as situações que acontecem em obra. Então, o que acontece? A gente sabe que o sistema é seguro, porque a gente acompanha muitos anos isso. Eu, diretamente no solo cimento há 12 anos, com 14 de formado. A gente vê, tem um pessoal que veio antes da gente, que está com 20, 30 anos no Brasil, já trabalha o sistema de solo cimento. O solo cimento, o Mike que criou? Não fui eu. Isso é um negócio que já vem no Brasil de mais de 3 décadas. Então, foi aprimorado. E principalmente a tecnologia, Hugo, que vem nesse sistema construtivo hoje, ele é muito grande. Então, a gente está falando de equipamentos que hoje já são robotizados, já estamos falando de indústria 4.0, estamos falando de produção em escala, nós já estamos falando de tijolo de solo cimento que vai para 12 MPa, sabe? Então, o sistema ele é muito seguro, é muito prático. Então, se você der um Google aí, me falaram esse dia, eu dei risada e realmente pode fazer aí que eu digo para vocês, dê um Google aí, procura aí, obra de tijolo de solo cimento que colapsou. Não existe no Brasil. Graças a Deus a gente não tem esse histórico. Existem algumas patologias? Existe, mas muito por falta da informação. Então o que a gente está fazendo? Validando através de ensaios científicos, trazendo o sistema construtivo para dentro de uma normalização da BNT, para que o conhecimento empírico ele seja realmente comprovado cientificamente que é seguro, que você pode construir com tranquilidade, sem problema algum. Mas isso a gente faz hoje, a gente tem, pode ser financiado, pode ser N situações, as casas de solo cimento hoje. Então, você tem uma seguridade hoje, já que nós falamos de norma, tá construindo sem norma nenhuma? Não. A gente tem a norma do tijolo de solo cimento, que é 8492, 8491, que ela dá o respaldo mínimo necessário para o sistema. E o quê? A prática ela é importante, Hugo, e a gente tem um portfólio hoje no Brasil muito grande de obras de solo cimento, com com o tipo de projeto que tu imaginar hoje, de torres de 3, 4 pavimentos, já existe isso no Brasil, executado com bom tempo já de obra concluída, de sobrados, de casas, nos mais diferentes tipos de solo, nos mais diferentes tipos de clima. Então, está muito validado a prática do solo cimento. Então, o que a gente precisa agora só? Trazer isso, avaliar isso no conhecimento científico, na esfera científica, e fazer os ensaios que precisam ser feitos para concluir o processo de norma que ele já vem há alguns anos sendo trabalhado. Legal, boa. E eu queria falar um pouquinho com você sobre a indústria da construção do tijolo ecológico. Então, por exemplo,
Não, você falou de empresas gigantescas, 4.0, né, que produzem tijolos até 12 MPa, mas tem aqueles mais fundo de quintal que fabrica o próprio tijolo, né, que seria esse tijolo aqui da autoconstrução, até chegar nesse aqui também, né? Mas antes disso, se você que está escutando, está assistindo, ainda não é inscrito no canal do Professor das Obras, se inscreve no canal do Professor das Obras, ative o sininho das notificações para chegar os vídeos novos para você. Lá no Spotify, nas outras plataformas de áudio, também tem como nos seguir. Então, toda vez que a gente colocar um episódio novo, você vai ver. Então, se você tem interesse na construção, se você é engenheiro, se você é arquiteto, ou se você é um mestre de obras, ou está querendo entender esse mercado tão vasto que é o da construção civil, aproveite essa oportunidade do podcast Professor das Obras. Valeu? Bom, explica para mim então, Mike, como é que você aconselharia eu, Hugo, empresário agora, que quero montar uma fábrica de tijolo ecológico, de solo cimento aqui em Sorocaba? O que eu tenho que fazer? Hugo, a gente falou bastante da autoconstrução, né? As indústrias hoje no Brasil de tijolo de solo cimento, grande maioria delas tem por trás um histórico de autoconstrução. Então, olha, digo assim para você, estourado. De cada 10, acho que 8 tem um pezinho nessa questão da autoconstrução. Conheci o tijolo de solo cimento para construir minha casa, gostei do sistema, estou me aperfeiçoando e vou vender e vou tornar uma empresa para comercializar um tijolo. Posso? Posso. Sim. É o caminho que muitos seguiram? Sim. Mas, porém, o que acontece? Não precisa reinventar a roda, Hugo. Porque muita gente começa cometendo os mesmos erros que cometeu lá, que a gente via no setor, e tem um histórico disso, de 30 anos atrás, de 35 anos atrás. Aí o pessoal começa sem testar, muito no empírico. Então, o que acontece? Quando você vai construir a sua casa, você vai fazer e vai garantir a segurança da sua família. Então, você vai fazer uma obra num porte pequeno, talvez médio, mas você, quando vai vender um tijolo, você precisa ter um componente caracterizado que ele te dê segurança, porque você vai vender o tijolo, você não sabe muitas vezes que obra que o cliente vai fazer. Então, precisa ter uma segurança quanto a isso. Então, o cara quer investir, olha, quanto que eu vou gastar hoje para montar uma boa fábrica de tijolo de solo cimento? Não passei pela autoconstrução, quero ir direto para a fabricação. Você vai investir hoje em torno de R$500 mil. Isso é uma boa fábrica de tijolo de solo cimento para você produzir tijolos nesta qualidade. Mas antes de investir, é importante o quê? Fazer um estudo técnico para ver, olha, eu quero implantar a tua fábrica aqui em Sorocaba. Tem solo local aqui em Sorocaba para atender o tijolo de solo cimento? O solo da região é bom? Então, um teste de laboratório, caracterizar o solo que você vai utilizar, ele é muito importante. A gente faz esse trabalho, a gente auxilia, a gente dá assessoria para indústrias para desenvolver esse processo. Porque o quê? Para que antes de você investir, você tenha certeza de que vai dar certo. E esse é um erro muito comum lá da autoconstrução. Então, o pessoal compra a máquina de tijolo de solo cimento antes de saber se o solo que ele está querendo utilizar vai produzir um bom tijolo. E isso frustra muitas pessoas e os investidores de pequenas fábricas, Hugo, e isso me entristece muito, porque quando você fala de empreendimento no Brasil, tem o sonho do brasileiro ali ter o seu negócio também, né? Assim como é o sonho da casa própria. E aí você vê muitas vezes a pessoa vender um carro, refinanciar a sua casa, já vi gente vender a própria moradia, tirar a segurança da sua família para comprar máquina de tijolo de solo de cimento e não ter a instrução necessária e comprar equipamentos que não comportam processar o material que ele tem na cidade dele. Então, a análise é primordial. Antes de você investir em equipamentos, você faz um ensaio técnico do solo, faz uma viabilidade, um estudo para saber se realmente faz sentido. Porque a autoconstrução, só para fechar, Hugo,
você consegue fazer hoje qualquer solo no Brasil, desde que você dá algum ajuste, você consegue fazer sua própria casa. Mas quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de produzir tijolo em escala. Aí muda um pouquinho a conversa. Então, um plano de viabilidade inicial, ele é fundamental para garantir o sucesso de uma fábrica. Tá, e as grandes diferenças entre uma fábrica e eu mesmo produzir o meu tijolo para minha própria casa, é que o tijolo para minha própria casa eu compro umas forminhas, eu tenho lá uma receitinha e faço o meu tijolinho um pouquinho por dia, é isso? Não é bem assim. Bom, vamos desmistificar aqui. Tá legal o podcast que estão tirando um monte de mito aí hoje, Hugo. Mesmo para autoconstrução, você vai ter um investimento mínimo de maquinário. Então, o que a gente orienta? Pelo menos, mesmo que para autoconstrução, equipamento semi-hidráulico. Porque o equipamento manual, que seria as formas básicas do tijolo de solo cimento, eles não te dão uma qualidade mínima. Então, fica um material muito mais grosseiro do que esse tijolo que eu trouxe aqui hoje para ti. Então, vai fazer a autoconstrução hoje, tem muito no mercado maquinário usado. Cuidado com o maquinário usado para saber se ele tem qualidade, não está estragado, não está danificado. Isso é uma prensa que você fala? Então basicamente o que acontece hoje? Na autoconstrução, o pessoal mistura o solo numa própria betoneira, utiliza-se de uma peneira para peneirar o solo e uma prensa hidráulica que ela vai prensar o tijolo. Uma prensa pequena hoje você vai investir 15, 20 mil reais mais ou menos para ter uma base e um equipamento novo. Se tratando de indústria, hoje um conjunto de maquinários de alto padrão, para fabricar tijolo nessa qualidade, a gente está falando de um investimento em torno de 350 mil reais mais ou menos, mais alguns equipamentos, acessórios, é o número que eu te estimei, em torno de $500 mil. Mas é um processo, Hugo. Muita gente começa pequeno e isso é da raiz do empreendedor. Não tem problema algum, Hugo, você começar pequeno, desde que você observe e tenha visão de negócio lá na frente e você veja que você vai dando um passo de cada vez. Mike, não tenho condição hoje de investir $500 mil de solo cimento para comprar um maquinário de solo cimento de grande porte. Não tem problema, começa pequeno, mas estuda. Se prepara e vai estudar o material, o teu solo, não tenha receio de pedir ajuda, de pedir orientação. Não só eu, mas tem vários profissionais de competência no Brasil para dar essa orientação. Então, a informação, ela vale ouro, Hugo, e vale tempo. Então, em vez de você ficar testando, errando, procura a ajuda, tenha essa humildade para começar a sua indústria, que com certeza a gente tem grandes exemplos no Brasil hoje, faça uns 15, 20 exemplos que começaram pequenininho e foram crescendo e foram fazendo, porque o passo muitas vezes dessas indústrias, Hugo, elas produzem e elas também colocam a mão de obra nessas pequenas casas. Olha, faço uma casa, vendo, contrato uma casa para construir, fabrico tijolo, vendo, eu coloco essa casa. Então, vamos supor assim, da autoconstrução, ela se torna um prestador de serviços, fabrica e constrói, e daí ele passa, aos poucos, crescendo e migrando de equipamento para uma indústria com escala e com alta tecnologia. Posso hoje ir direto? Pode, sem problema algum. Mas você vai precisar ter alguém ali para te orientar e te assessorar. Olha, quero investir numa fábrica grande? A gente dá essa assessoria e com certeza é um negócio muito explorado. E até porque, qual a grande questão do solo cimento? O material sustentável. É muito importante a gente frisar isso. Um material sustentável não economiza madeira, economiza aço. Então é um material que tem uma pegada ecológica muito boa e é um material que vende muito bem, porque é um material bonito, fica com um acabamento muito legal. Legal. Boa. Gostei do nosso papo. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Hugo, Instagram, tem lá meu Instagram, @solocimento, solocimento tudo junto. Vai encontrar meu Instagram lá, ou no meu Instagram tem o link da bio, tem meu WhatsApp particular lá, meu YouTube, que a gente está devagarinho montando nosso canal, www.solocimento.com.br. Acessa lá e vai ter todas as informações e o nosso contato. Vídeos, muito material gratuito que a gente produz para orientar. E peça, tem vontade de trabalhar com solo cimento? Nos chama lá que a gente vai fazer o possível para viabilizar e te ajudar e te orientar, independente de prestação de serviço, Hugo. Legal. Eu vou aproveitar o Mike aqui e vou gravar com ele um podcast também sobre normalização do solo cimento. A gente vai falar também sobre se isso que ele acabou de falar,
de você fazer o seu próprio tijolo ecológico, você fazer suas construções para vender, como é que funciona o financiamento? A Caixa aprova, não aprova? A gente vai falar num próximo podcast. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos assistir. Segue lá o Professor das Obras no Instagram, segue lá o Professor das Obras no YouTube, né? Não deixe de se inscrever, comente que o próprio Mike vai te responder e ele vai falar para você como se fazer uma obra em tijolo ecológico em solo cimento. Obrigado, Mike. Olha lá para geral aquela câmera do vidro. Um grande abraço para todos e tchau.